Boa noite, amigos que fazem essa casa espírita, né? O Lar Espírita Casa do Samaritano. Meu nome é Ribamar e hoje nós vamos falar aqui sobre um tema, né, muito atual: desencarnei. E agora? E para darmos início a essa nossa conversa, nós vamos, como de praxe em toda atividade espírita, fazer nossa prece de abertura para que possamos nos sintonizar, né, com toda a espiritualidade que nesse momento trabalha em prol do bem, pelos nossos anjos protetores, espíritos protetores que estão ao nosso lado sempre, e também para que possamos também estar em sintonia com aqueles que precisam de ajuda e que nossas energias possam chegar até essas criaturas. E nesse momento aqui, em que nos defrontamos com essa realidade, vamos então elevar nosso momento, nosso pensamento aos espíritos amigos, para que sim possamos fazer essa comunhão. Querido e bondoso Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de servir, que possa conduzir os nossos passos, que saibamos aceitar os desígnios a nós que foram destinados e que possamos no nosso dia a dia lembrar dos nossos compromissos e manter sempre a calma e a serenidade, porque tudo foi programado como deveria ter sido. E cada um de nós tem toda a força, toda a coragem, toda a sabedoria para seguir dentro dessa meta. E que os espíritos imperfeitos que possam querer nos atrapalhar não atinjam o seu objetivo. Por isso, queridos irmãos, te pedimos muita paz hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, então a gente vai entrar aqui nessa conversa. Uma coisa, quando a gente fala em desencarne, a gente não vai trabalhar muito a questão do problema da morte. Vamos falar do momento em que a gente desencarna, né, que é um termo usado pelos espíritas para representar esse desligamento, né, do espírito, né, do corpo, né, que é diferente. Eu me lembro até um amigo uma vez, querendo tirar uma brincadeira comigo, ele perguntou: Ribamar, desencarnar é tirar carne, né, do corpo? E aí, brincando, e ele falava assim para mim com um olhar de seriedade, mas eu sabia que no fundo era uma ironia dele naquele momento. E o interessante é que ele era bem magro e alto. Ele disse: olha, isso aí não é desencarnar, né? Tirar a carne do corpo. Agora, desencarnar é essa separação do espírito da carne. Agora, tu mesmo tu não vai desencarnar nele. Por que não? Tu vai desossar, porque nem carne tu não tem. E aí eu tirava essa brincadeira com ele de uma forma... E assim ele sorria, se divertia, sempre ele vinha com algumas perguntas jocosas, brincando. Eu sei que com o tempo, né, não ia discutir, ele acabou se tornando espírita. No fundo ele estava querendo, não queria aceitar ser chamado para a doutrina. Mas aí a gente tem essa ideia de que o desencarne, todo dia nós vivemos uma coisa chamada, eu não quero parecer melancólico, mas todo dia é uma despedida. Todo dia nós vivemos uma despedida. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a se despedir dessa existência. Todo dia é uma despedida, porque esse dia que nós vivemos hoje não vamos ter amanhã. Quem sabe as pessoas que nós vimos ontem... Engraçado, há 2 dias eu falava com uma amiga, que é professora Patrícia de literatura, me formei com ela, trabalhei com ela, e há alguns dias tive a notícia hoje que ela desencarnou. Quer dizer, parece que todo dia estamos nos despedindo daqueles entes queridos, estamos deixando a terra e voltando para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, infelizmente, a gente ainda não tem interiorizado nossa mente essa ideia de que a verdadeira pátria é espiritual. E que essa nossa passagem aqui é fugaz, é rápida. É uma passagem de aprendizado, de provas, de expiações, e que brevemente estaremos de retorno à pátria espiritual. Claro que ninguém quer ficar aqui sozinho, a gente fica triste quando os entes queridos desencarnam, mas uma coisa é certa: todo desencarne é acompanhado pela espiritualidade. Todo desencarne. E normalmente, em todo desencarne, para se tornar mais amável, para se tornar uma coisa mais suave, há sempre um ente querido que nós fomos muito caros, que gostamos muito, que já tinha desencarnado, que aparece para nos recepcionar. É uma avó, é uma tia, é um pai, é um irmão. Então, os entes queridos, além da espiritualidade que vai preparar aquele desencarne, há também esses entes queridos que a gente encontra dessa forma. Eu me lembro que uma vez, né, que a minha mãe desencarnou, e ela dizia assim, a gente sabia que a espírita sabia, disse: olha, eu tenho sonhado tanto com minha avó, eu tenho sonhado tanto com fulano. Na verdade não era um sonho, era que ela via essa realidade lá, os espíritos, enquanto ela se desprendia do corpo, ela encontrava ali que todas as entidades já se preparando para recebê-la na pátria espiritual. Então é bom saber que nós não somos desamparados pelas pessoas que nós amamos. E uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar é que, ao chegarmos do outro lado, nós iremos encontrar as pessoas que amamos. E o amor não se perde, né? A carne que vai embora, a matéria fica,
mas o sentimento, as boas lembranças, tudo vai com a gente no outro lado. Não é à toa que um dos livros mais vendidos da doutrina espírita se chama, assim, fora a codificação, se chama Violetas na Janela, e que trata justamente do desencarne de uma jovem de 19 anos chamada Patrícia, desencarnou pelo AVC. E ela desencarnou e pouco tempo depois, né, uma tia sua que era médium começou a psicografar a vida dela no plano espiritual, ela contando as coisas, o que acontecia, o que ela fazia, as pessoas que ela encontrou, sua avó, sua tia, e aí mostra a realidade. E aí as pessoas iam lembrando disso. Então a gente tem que entender que desencarnar é um retorno à verdadeira pátria. Claro que a gente não vai ficar, é natural que a gente fique triste, que a gente chore pelas pessoas que nos antecederam, que vão voltar para a verdadeira pátria e que a gente ainda ficou aqui. Claro que nós vamos ter que voltar um dia. Então, esse processo é comum. E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer ao chegar? De a forma como a gente viveu aqui, né, será a nossa recepção lá, será o que nós teremos lá do outro lado. Tem um caso, uma história bem assim interessante, eu gosto muito de contar a história, diz que um engenheiro muito famoso aqui desencarnou e rico. E quando desencarnou, ele chegou na pátria espiritual, a primeira coisa que ele pensava, como foi uma pessoa que passou a vida construindo casas, edifícios, ele procurou pensar assim, quero ir para uma casa minha na espiritualidade. E não, ele chegou num condomínio muito lindo. Chegou lá e foi recepcionado por um representante daquele condomínio espiritual, que todos nós, em cima de cada cidade, uma coisa interessante, temos que saber. O nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro, né? A colônia espiritual, nosso lar. A gente pensa que o nosso lar está em todo lugar. Não, cada cidade tem uma colônia espiritual sobre ela para resgatar aqueles espíritos que passaram ali, que conviveram, para se tornar mais fácil esse processo de passagem da vida terrena para a vida espiritual. Então, países têm suas colônias espirituais, cidades têm suas colônias espirituais, e aí a gente tem que entender isso, que a gente, nem todo mundo aqui vai para nosso lar, né? O marco da literatura espírita. Vamos pensar nisso, que é o point, né? Outras esferas até muito mais belas, outras colônias espirituais. E aí esse senhor desencarna, engenheiro famoso na Terra, e chega nesse condomínio e começou a olhar aquelas belas casas, construções. Meu Deus, qual delas será a minha? Qual delas será a minha? E perguntou, qual dessas poderá ser a minha? O nome é tanto, sou fulano de tal. Não, a sua não está aqui não, na lista. Vamos procurar. E começou a procurar na lista essa casa dele e tal. E quando de repente foi encontrar a casa dele num localzinho bem quase abandonado, com uma casinha simples, nem sem muito materiais, o teto ainda pouco... deixava muito a desejar, as paredes, tudo assim, só essa aqui é a sua casa, lá é seu nome, mas minha casa foi um engenheiro, como é que eu vou ficar com uma casinha dessa? Meu irmão, aqui do outro lado, a gente constrói, né, as moradias das pessoas de acordo com o material que ela vai mandando pra gente, e foi só isso que você mandou pra gente, né, dessa forma. É uma figura alegórica para dizer o seguinte, tudo que nós temos desse lado, nós levamos, realmente as boas intenções, as nossas virtudes, a qualidade do bem que nós fizermos, a gente vai levar tudo isso. Isso que vai construir nossa espiritualidade do outro lado. Quanto mais mérito, mais capacidade eu tenho para realizar isso do outro lado. É tanto quando há pessoas que podem estar na mesma espiritualidade, no mesmo ambiente, e não conseguem ver certas belezas que outro espírito está lá a ver. Porque a mente dele foi pautada em belezas, em coisas boas, então ele consegue ver mais. Então a paisagem nem sempre é a mesma que o outro está. Se estiver no mesmo nível evolutivo, a gente vai ver a mesma paisagem, a mesma casa, as mesmas naturezas que estão à nossa volta. Mas é diferente. Então a gente tem que entender que quando a gente vê o umbral, quem constrói, né, o umbral que a gente imagina, essas zonas inferiores que são relatadas nos livros, foi lá relatada no início do filme Nosso Lar, é a nossa própria mente, somos nós, cada um constrói o seu ambiente onde ele está inserido a partir do desencarne, pela forma como ele viveu. Se foi só material, vícios, então vai ser um ambiente terrível, onde ele vai se ver inserido naquele momento. Se for um ambiente de amor, de paz, de alegria, é coisa maravilhosa. Todos nós, todo dia nós temos essa oportunidade, ninguém chega de surpresa na espiritualidade, se antes todo dia nós temos um momento que a gente vai lá, então, uma visitazinha, conversa. Há pessoas que querem ir, que vão, mas infelizmente muitos, ao dormir, permanecem presos ainda na terra. E vai para onde? Vai para boates, vai beber, se drogar, sexo, enfim, fica no mesmo nível aqui da terra, não procura se elevar até a espiritualidade. O próprio Chico Xavier, às vezes, quando ele ia relatar um dos seus livros, o que é que acontecia? Ele ia levado em espírito a esse ambiente, aos ambientes onde ele ia como fazer suas psicografias, depois ele ia ter que colocar no papel para se familiarizar com aquele ambiente. E teve um caso interessante uma vez que o Chico saiu para ver algumas colônias espirituais mais evoluídas
porque ele ia relatar em algumas coisas dos seus livros. E aí ele saiu daquele seu corpo, um corpinho frágil, doente, disforme, quem conheceu já velhinho, e foi flutuando na espiritualidade, andando em colônias. E depois Chico disse assim, irmão, agora vamos voltar, Chico. Está na hora que já vimos o bastante na espiritualidade, que eram coisas indescritíveis, ambientes lindos. Quando o Chico retorna, que ele olha no seu quarto, entra no seu quarto em espírito, quando ele vê, ele dá um grito. Emmanuel, meu Deus, grita. O Emmanuel, o que foi? Tem um monstro na minha cama. O Emmanuel, que monstro? Aí é teu corpo. Volta para ele. Bastou sair um momento para se deslumbrar com as coisas. E é esse teu corpo. É esse que você vê o teu instrumento de trabalho na Terra. Então, nem sempre essa ideia de que nós temos que todo mundo vão vir... Aquela ideia que algumas religiões passam, né? Que os animaizinhos em nossa volta ferozes, só comendo, só bebendo, se alimentando, dormindo e ali se descansando eternamente. Isso é uma história muito mitológica, mas que não condiz com a realidade. Porque a espiritualidade é, acima de tudo, um local de trabalho e de aprendizado. Ninguém vai... É por isso que durante o sono, que nós temos que... Qual a função do sono? Porque é que a gente passa um terço da nossa vida, quem viveu 60 anos, 20 anos foi dormindo. Que normalmente nós dormimos 8 horas por dia. Se a gente não dorme 8 horas por dia, mas teve uma época que a gente dormia mais. Na adolescente dormia 12, 10, 14. Mas boa parte da nossa vida foi dormindo. E essa parte, o que foi? Não foi aproveitada? Claro que foi. A gente reforça os nossos compromissos na espiritualidade. A gente está falindo, a gente adverte, chama na espiritualidade para puxar nossas orelhas. Quantas vezes é interessante, tive sonhos que a gente fica fazendo coisas como se fosse lembrando das nossas missões aqui como espírita, seja na área da evangelização, do trabalho, da mediunidade, da doutrinação, enfim. A gente é elevado e recebe uma certa vitalização, dizendo, olha, volta para o teu caminho que você está começando a sair. Então nós temos esse amparato espiritual durante toda a noite, lá na espiritualidade, sem precisar desencarnar. Agora o que acontece? Se a pessoa insistir muito e não cumprir o que determinou lá na espiritualidade, porque cada processo reencarnatório é trabalhoso. Se a gente pegar algumas obras do André Luiz, tem um livro que fala muito bem desse processo, também tem Memórias de um Suicida, onde ele relata lá uma parte, onde as pessoas têm que retornar para cá e mostra todo o processo de elaboração, desde a escolha da família. A gente, dependendo do nosso grau de merecimento, podemos escolher o corpo, a família, a profissão, o local, a situação que a gente vai passar, enfim, tudo isso é bem planejado. E aí quando a gente começa a falhar, a gente tem que dar lugar para outros. É uma forma de até abreviar a nossa vida nessa existência. Se eu não estou sendo bem, não estou aproveitando, tem que dar espaço a milhões e milhões de espíritos que estão esperando uma oportunidade para renascer nesse momento. E cada vez mais a distância de uma reencarnação para outra vai aumentando. Porque hoje, antigamente, as famílias tinham 14 filhos, facilmente tinha vaga. Hoje tem famílias que nem têm filhos. Eu tenho um amigo que é casado há 17 anos, ele resolveu com a esposa não ter filhos. Infelizmente, eu digo assim porque... Mas há uma oportunidade que estaríamos perdendo de dar a oportunidade de alguém de reencarnar e de evoluir. E aí hoje a pessoa tem 1 ou 2 filhos, também não querer agora encher o mundo de crianças só porque acha que tem que dar oportunidade a espíritos. E aí cada um vem no seu momento e com a sua missão pré-definida. Ninguém chega aqui e diz, o que é que eu vou fazer? E todo dia nós somos alertados. Nossa consciência diz, pela nossa própria profissão que a gente assume, a gente já sabe nosso compromisso dentro da casa espírita. Trabalhar de alguma forma, a nossa profissão sempre está ligada a uma missão nossa que nós assumimos, não só aqui, se eu posso ser um médico, um policial, um professor, de alguma forma está também relacionada a uma tarefa que eu assumi dentro de uma casa espírita, uma instituição, ou seja, como for, perante a sociedade, independente de estar ligado ou não, ou vinculado ou não a uma religião. E a gente tem que aprender isso. E aí nós vemos que, por exemplo, eu me lembro que Pedro tem um diálogo bonito com Jesus, Pedro conversando com Jesus e sempre relatando as dificuldades do trabalho na sua mansão do caminho, sua pequena casa que ele dedicou a fazer o bem. Quando ele desencarna, aí fica muito feliz. A primeira pessoa que ele encontra, que Pedro foi, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Tem até uma música linda, espírita, chamada Pedro, Tim Vanessa. Quem nunca ouviu essa música, ouça e nunca mais vai deixar de ouvir essa música, Pedro. E aí o que acontece? Pedro chegou na espiritualidade, Jesus o abraçou, disse, olha Pedro, feliz por ter cumprido a sua missão, não sei o que, falando, disse, olha Pedro, você trabalhou duramente na seara do Cristo, agora você pode ter o tempo que você quiser aqui na espiritualidade,
para descansar, para aproveitar, para aprender, não sei o que, tal. E aí você, quem sabe, pode ficar o tempo. E eu, fique à vontade que eu vou indo. Aí o Pedro olhou para Jesus, mas mestre, você vai para onde? Disse, não, eu nunca parei de trabalhar não. Pode descansar, eu vou trabalhar, continuar trabalhando aqui nesse momento. E o mestre até hoje trabalha, e eu vou ficar descansando. Mestre, eu vou contigo. Então, uma das coisas as primeiras coisas que a espiritualidade, os espíritos evoluídos fazem ao desencarnar, depois de um bom tempo, depois de se preparar, é procurar como servir, como trabalhar. André Luiz foi um grande médico. E o que foi que aconteceu? Né? Não pensando que chegando lá ia ser também visto como um grande médico. Foi trabalhar num hospital, numa ala que recebia pessoas desencarnadas lavando o chão, né? Como se fosse um faxineiro. Depois ele foi reconquistando aquela sua posição de conhecimento e tal, mas com muita humildade ele foi conquistando isso. E outra coisa, então, a gente tem que lembrar, não é a questão das profissões que nós tivemos aqui, se não foi bem realizada, a gente vai ter que voltar novamente até fazer de forma correta. De repente, se eu fui uma pessoa que não valorizei minha posição na política, enrolei, fui corrupto, enganei, situação toda, pode fazer o quê? Noutra existência eu venho como a própria vítima das minhas atitudes. Né? Se eu tirei dinheiro de famílias que morreram de fome, eu venho naquela mesma região passando a fome de coisas que eu mesmo cometi. E começo a ter a consciência de que que os políticos deveriam ser mais honestos. E aí, numa próxima existência, eu já venho na outra condição, já com aquele conhecimento de que não se deve desviar, não se deve fazer mal a ninguém, que eu tenho que aproveitar aquela minha situação, porque não adianta a gente achar que pela posição social que nós temos está realizada a nossa evolução. Não dá. Muitas pessoas passaram em situações simples nessa existência, mas altamente evoluídos, espíritos altamente vieram para mostrar simplicidade. A gente for olhar, Jesus era um simples carpinteiro. Ele poderia ter sido um grande governante. Não, mas veio como um simples carpinteiro. Pedro, um simples pescador. Ninguém assim teve até aqueles que tinham uma posição mais elevada, né, como a gente vê que Levi, que era cobrador de impostos, depois Jesus o chama, ele larga aquela sua profissão, ganhava dinheiro, ganhava bem, para se tornar um simples apóstolo do Cristo. E aí nós vemos que é dentro dessa proposta que a gente tem que pensar. Cada dia nós estamos construindo nosso futuro na verdadeira pátria espiritual. O que nós falamos, o que nós pensamos, como nós agimos. Nesse momento, Cristo está escolhendo, às vezes a gente fica imaginando, meu Deus, por que levou uma pessoa tão boa? É porque o Cristo está preparando, do outro lado, uma equipe maravilhosa, né? Já está preparando para assumir esse novo planeta que vai ser o mundo deixar o mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, onde o bem prevalece. Ainda vai haver mal. Mas há muitos espíritos reencarnando e outros que cumpriram bem suas missões nesse momento, sendo levados para a espiritualidade, para assumir umas tarefas e voltarem aqui já, quem sabe, com uma posição melhor, porque soube aproveitar. Muitos são os chamados, poucos, né, são os escolhidos dessa forma. Quando a gente fala em trabalho na espiritualidade, tem um livro, acho que é Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, em que ele narra que na espiritualidade, diariamente, uma vez André Luiz chegou num campo lá de nosso lar e viu enormes prédios, vários blocos de prédios, e perguntou, o que é que acontece nesses prédios? E aí o mentor espiritual falou o seguinte, olha, diariamente centenas e centenas de médiuns saem daqui, né, passistas, doutrinadores, evangelizadores, e todas as áreas da sociedade também saem pessoas. E André Luiz pensou, meu Deus, então o planeta está muito bem. Se todo dia saem centenas e centenas de pessoas preparadas para a Terra, e os espíritos responderam, meu irmão, só que tem um detalhe, de cada 100 que saem, 3 voltam com a missão mais ou menos, você vê a quantidade de gente que se perde no meio do caminho, 3 voltam com a missão dessa forma. Isso é muito interessante, porque tem um livro que a gente lê pouco na casa. Se você após essa palestra, que já quiser tirar mais dúvidas, fica a dica, né? A gente tem que realmente olhar esse livro com carinho, que é o livro O Céu e o Inferno. Né? O livro O Céu e o Inferno é um livro interessante, que ele vai tratar justamente, ele vai explicar muitas coisas que a gente não entende. O que é céu, o que é inferno, purgatório, gozos, as penas, por que existem esses desastres com quantidade, por que uma criança morre em tenridade, outras pessoas nascem cegas, enfim, ele explica isso daí tudo. E na segunda parte traz um capítulo interessante. São relatos, os testemunhos de pessoas que desencarnaram, contando como foi sua vida, né? Como tinha sido sua vida depois do desencarne. E lá tem relatos de pessoas que foram padres, que não cumpriram o que deveriam, médicos,
né? Advogados, pessoas que foram suicidas, todo tipo de pessoa dando um relato como foi sua chegada na espiritualidade, de acordo com o que ele falou. E ele fala coisas assim, interessantes, tem um caso de um casal que se apaixonou, mas os pais não queriam que eles se casassem, eram de famílias diferentes. Eu sei que eles acabaram em determinados momentos eles se matando com o objetivo de conseguir se reencontrar na espiritualidade sem aquele impedimento dos pais. E aí o rapaz dava uma mensagem, disse, olha, desde o dia que eu cometi aquele ato, tirei minha vida, nunca mais, há vários anos, eu não encontrei a pessoa que também tirou comigo. E em vez de unir, fizeram foi separar mais ainda a sua existência. Enquanto um estava na erraticidade, na espiritualidade, se preparando para reencarnar, o outro estava reencarnado. Quando desencarnava, o outro voltava. E fizeram foi se separar mais ainda. Então não há essa ideia de que eu posso definir meu destino indo contra as leis de Deus. Não existe dessa forma. E aí a gente tem que entender que esse livro é uma base, foi lançado em 1865 e é um livro que tem muito ainda a ensinar, tem muito a esclarecer sobre essa questão da vida após a morte. Chico Xavier trouxe, né, com André Luiz, grandes esclarecimentos sobre esse processo, como se dá a vida após a morte. O que é que acontece? Uma coisa importante, a individualidade. Será que eu perco? Claro, é uma coisa interessante, né? Eu não posso... Há pessoas, quando você desencarnar, não vai pensar que você vai aparecer sempre com a mesma idade. Você faz, dependendo da sua condição espiritual, você pode aparentar-se mais jovens, mais idosos, ou pode até se apresentar com a figura de uma existência anterior. Engraçado, tem uma pessoa que foi médico, ele sempre se manifestava numa reunião mediúnica como um preto velho. E ele, na última existência, tinha sido uma pessoa branca, olhos claros, loiro. E aí a pessoa perguntou, mas por que você sempre se apresenta como um preto velho se você, na verdade, na última existência foi com médico? Porque ele foi justamente como preto velho que nessa vida eu comecei a ver esse lado espiritual, onde eu me desenvolvi, né, onde eu comecei a minha verdadeira transformação moral. Foi a partir dessa existência que eu sou o que eu sou hoje. Então, eu prefiro voltar. Não é a questão física que vai fazer melhor, mas sim aquele momento. Então, ele se apresenta. Diz que Bezerra de Menezes também, a gente costuma conhecê-lo com aquela velhinha da barba branca, mas se na espiritualidade há relatos que ele se apresenta bem jovial, 22 anos e tal. Mas como a gente se acostumou a vê-lo com aquela imagem, velhinho, cabelinhos grisalhos, barba branca, ele aparece, né, de uma forma que as pessoas tendem a identificar. Mas, normalmente, ele trabalha como se fosse com um espírito bem jovial. E o que acontece também... Se a pessoa desencarna já criança. Dependendo da fase. Se foi bebezinho, o que é que acontece? Ele às vezes assume a existência, a aparência da existência, né? Foi abortado da existência anterior, antes de vir. Né? Se foi com 1, 2, 3 depois de nascido, ele pode até ter uma... Ele continua crescendo lá espiritual, tem colônias destinadas só a crianças desencarnadas, que são amparadas por vários espíritos. Engraçado, tinha uma amiga espírita, assim, Ibamar, quase todo dia eu sonho com criança. Eu não tenho um filho, só sonho cuidando de criança. E ela é professora, trabalha com criança, não sei o quê. Aí disse, olha, de repente é seu trabalho na espiritualidade, porque tem uma verdadeira colônia de milhões de espíritos, vão lá recolher, ficar como se fossem mães daquelas crianças que desencarnam, não tem um colo, não tem um afeto, e substitui aquela mãe. E outra coisa, então nesse processo elas começam a se desenvolver, só que mais rapidamente. Não precisa aquela fase de 12 anos para assumir uma figura adulta. Ela se desenvolve mais rapidamente. E há também outras características, André Luiz fala nos livros, que muitos pais, né, que perdem filhos por desastres, sequestros, acidentes, também durante a noite eles vão até essa colônia encontrar seus filhos, abraçá-los, beijar, acompanhar seu desenvolvimento. Isso é tão claro, porque se não tivesse isso, muitos pais não, inconscientemente nem sabem, mas muitos pais não suportariam a dor dessa separação. Poderiam até tirar a própria vida. Então é isso que ameniza. É por isso que a gente estranha certas pessoas. Como é que a pessoa perde um filho e fala às vezes até com tanta calma, ainda com tanta tranquilidade, né? Não está gritando, chorando, porque na verdade ele encontra, né, diariamente essa criatura que o ameniza essa sua dor. Lá no seu inconsciente ele sabe que encontrou aquela criatura que ele ama tanto na espiritualidade. Então é uma coisa que a gente tem que saber isso. Essa separação, não pense que se você perdeu a criatura que você gosta, desencarnou e você acha que... A gente continua encontrando. Vai encontrando todo dia, dependendo do momento, dessa forma. Eu nunca esqueci do Joca Vieira, de uma senhora que ela disse que chorava dia e noite. Foi fazer um tratamento lá, ela é trabalhadora da casa. Chorava dia e noite pelo desencarne do seu pai. De noite dormia pensando no pai, acordava pensando no pai, aquele sofrimento. Papai está sofrendo um dia desse.
E aí a gente começou um tratamento na casa espírita, lá. E um dia, na reunião, ele se manifestou, e ela também trabalhava, não era médico, mas trabalhava na mesa, e disse, minha filha, olha, eu estou muito bem, né? Um dos únicos momentos que ainda sofro e que passa alguma coisa assim ruim em mim é quando você começa a chorar lembrando de mim. Né? Você me atormenta. Nós temos uma ligação tão profunda que você chega a mim facilmente e passa todos os seus sentimentos. Por isso, põe na sua mente que eu estou bem, continuo lhe amando e que inevitavelmente a gente vai se encontrar. Não precisa dessa depressão toda, esse choro. E ela saiu daquela reunião mais aliviada. Nunca mais chorou e nunca mais teve aquela reclamação com relação ao seu pai. E aí é o que acontece também na nossa existência. Temos que aprender a conviver com essa realidade de que aqueles que vão apenas estão nos antecedendo. Outra coisa também, a doutrina espírita não violenta a religiosidade de ninguém. Não vamos pensar que todo mundo que desencarna por encontrar a realidade espiritual, agora todo mundo vai entender que existiu o espiritismo, foi sempre o espiritismo, que o espiritismo é a verdadeira religião, nada. Há colônias, quem desencarna evangélico vai encontrar colônias espirituais evangélicas, pessoas que comungam dos mesmos ideais, muçulmanos, judeus, enfim, indianos. Cada um interessante que há certos momentos em algumas obras do André Luiz que eles convocam espíritos, né, que estão lá da religião indiana, quando o aspecto é trabalhar com a mente da pessoa, a concentração. Aí chamam um espírito lá que vem até com aqueles aparatos, os turbantes, com a característica de um espírito indiano, que vai fazer certo, porque são bem mais especialistas em determinado momento desse de meditação, de concentração, de trabalhar com a mente da pessoa. E aí, então, o desencarnar não é violência. Então, quem é católico pode continuar sendo católico, espírita, todo aquele aparato. Quando a gente fala em nosso lar, mas muitas pessoas espíritas se enxergam na espiritualidade, vê aqueles ambientes. Então, não vamos pensar que agora ele vai ver que o espiritismo... Porque não podemos lembrar o seguinte, que o que vale não é a questão da religião, mas sim... Cristo em nenhum momento falou que é só aquela religião que ele tinha fundado, as pessoas que usavam suas palavras para criar várias religiões. Né? Tem religião para todo gosto. Tem religião... Eu estava tendo um dia, tem religião para surfista, religião só para homens, religião só para mulheres, religião para todo tipo de coisa. A pessoa vai se engajando em algum tipo que gosta. E aí o que vale são as nossas ações, nossos sentimentos, nosso amor perante aqueles que a gente teve e aqui vai encontrar na espiritualidade. E aí a gente tem que lembrar essa questão que a religião é fundamental para a gente começar a criar esse vínculo. E aí todos nós na espiritualidade, outra coisa também a gente fica preocupado é a questão da alimentação. Né? No próprio livro Nosso Lar, houve quase uma rebelião, porque alguns espíritos queriam comer, né? Queriam ter aquela sensação de comer carne na espiritualidade. E houve toda uma polêmica. Depois, quem quiser depois ler esse livro, essa revolta da carne. Né? A pessoa queria ir para a espiritualidade, mas queria continuar comendo carne. Apesar que quem dá o sabor no nosso alimento é a nossa própria mente. Né? Se eu estou comendo, eu fui acostumado com a culinária durante toda a minha existência, aquela comida que naquele momento é posta para eu me alimentar, ela vai ter sabor, aquele sabor que realmente eu gostaria de estar sabendo, experimentando. Pode ser até o mesmo alimento, mas quem está do meu lado, se eu nasci no Piauí, né, eu vou sentir aqueles gostos, se eu comer alguma coisa que tenha o sabor de um cuscuz, né, um beiju, tapioca, eu vou sentir aquele gosto, diferente de quem morou no sul e gosta de tomar um chimarrão e está bebendo água, mas está com aquela sensação de que é aquele gosto. Então, todo isso nos acompanha dessa forma. Nossos gostos, nossos sentidos não são, de certa forma, afetados. Claro que a gente vive na espiritualidade, até dormir, a gente pensa que a casa, né, Adriano relata, e que sonhou, né, mesmo estando na espiritualidade, ele se desprendeu do seu perispírito lá e foi a outras esferas. Quer dizer que nós temos corpos ainda muito mais sutis, depois que desencarnamos, ainda temos outros corpos muito mais sutis que a gente pode se desprender e ir a outras esferas mais elevadas naquele momento, porque nosso perispírito ainda está muito preso, está muito materializado naquele momento. E aí é importante, então, essa ideia da alimentação. Né? Isso não significa dizer que quem só é vegetariano aqui vai ser mais evoluído. Nem todo mundo que é vegetariano pode se dizer que é evoluído. Né? Hitler era vegetariano. Nem por isso que ele desejava matar milhões de pessoas, matou milhões de judeus. Muitas pessoas ruins eram vegetarianas. Né? Vários criminosos passaram pela humanidade. Claro que seria melhor se nós não pudéssemos, nós chegássemos lá na espiritualidade com esse
até o nosso perispírito mais suave, mais leve, sem, né, a impregnação material energética dos irmãos, né, dos irmãos inferiores, no sentido assim, que são os animais. Mas nós temos essa certeza de que é essa energia que nós carregamos conosco que a gente vai levar, e aonde for, a gente vai se adaptar facilmente. A gente tem que aprender. É por isso que na espiritualidade, muita gente, as verdadeiras regiões ligadas, só aquelas pessoas que não conseguiram se livrar das desejos sexuais, as verdadeiras zonas de orgias terríveis. Onde as pessoas aparecem na espiritualidade, se ele focou toda a sua vida, sua energia nos órgãos sexuais, há pessoas que André Luiz relata, alguns espíritos na espiritualidade, pessoas arrastando seus órgãos sexuais, né? Porque concentrou toda a sua imagem naqueles órgãos. Pessoas cegas porque justamente, né, a sua visão foi usada somente para ver o mal, para fazer o mal também aos outros, e ver os órgãos atrofiados, mãos, enfim, são monstros, coisas terríveis que se apresentam. Para se livrar daquilo é muito complicado, tem que haver várias reencarnações. É por isso que vem pessoas que vêm com problemas depois na outra existência, justamente afetadas esses órgãos, da visão, da audição, da fala, os órgãos sexuais, enfim, porque não souberam trabalhar essas energias que acabaram carregando isso e se apresentam na espiritualidade com verdadeiros monstros, verdadeiros bizarrices. Enfim, e há casos, então, que temos que lembrar isso, que nós também, com relação ao amor, que é um aspecto muito interessante, que as pessoas, sim, a pessoa que eu tanto amei, reencontrei. É engraçado que a gente vê, teve um caso aí de um casal que era até espírita, uma atriz da Globo, eu não me lembro agora o nome, eu sei que ela é casada com Paulo Altran, Nilson, eu não me lembro dela, está quase que saindo. E era um casal que se amavam muito, né? Eram espíritas, os filhos eram espíritas, já vi muitos relatos, mensagens dela, e tinha tanta certeza, e foi um amor programado na espiritualidade. Né? Há casos em alguns livros de literatura espírita que dois seres se comprometem, já se noivam na espiritualidade. Diz, olha, vamos já sair daqui noivos. Você vai na frente, depois eu vou. Mas de alguma forma a gente vai se encontrar e vai se constituir uma família e vai viver durante muito, muito tempo. Né? Então eu fico imaginando aquele casal que se comprometeu na espiritualidade, ficaram aqui, casaram, tiveram seus filhos. Interessante que ele desencarne. Pouco depois de algum tempo ela vai também, mas certa de querer encontrá-lo. Quer dizer, era uma certeza tão grande. O Paulo Goulart é Nissete Bruno, muito bem lembrado isso daí. E eles tinham uma certeza tão grande de encontro um com o outro, né, que até a própria família se sentiu bem, aliviada, porque eles sabiam que eles iam se encontrar. Né? Não foi aquela dor de olha, está voltando para ele. E quem sabe se naquele momento, imagine a Nissete, né, sendo desprendida do corpo, e a primeira imagem que ela vê é do Paulo. Que alegria ver aquela pessoa ali recepcionando do outro lado. E aí nós vemos então que há toda essa programação do outro lado, as pessoas se constituem, as famílias não há. Allan Kardec fala ao contrário, a família não se destrói, mas se amplia. Né? Quantas pessoas já fizeram parte, desde que nós começamos nosso processo reencarnatório, quantas famílias nós nascemos, quer dizer, nossa família vai se expandindo. É como aqui no Piauí, todo mundo parece que é parente de alguém, conhece alguém que é parente de alguém. Né? Todo mundo, o Piauí parece assim uma aldeia, porque todo mundo, de certa forma, tem uma ligação com alguma outra pessoa. Conhece alguém que alguém conhece. Aqui parece que não dá nada para você fazer escondido, porque todo mundo parece que conhece outra pessoa, sabe de quem é, tem um amigo, um parente que é parente do outro, fulano. E eu já encontrei muitas pessoas nem sabiam que eram parentes por parte da minha esposa, parentes por minha parte e a da minha família que eu não sabia. Quer dizer, a gente tem uma grande família que vai se desenvolvendo aqui. Aí chega na espiritualidade, essa família se expande de alguma forma. E aí nós temos que trabalhar essa questão de que normalmente nós temos um compromisso. Eu estava nessa existência, né, que eu trabalho muito com a questão da evangelização e o adolescente, que foi quando a gente vem determinado o que é que a gente quer. Às vezes a pessoa chega na casa espírita, o que é que eu queria fazer, não sei, não lembro. Mas normalmente o primeiro trabalho em que ela é selecionada era aquilo que ela tinha um compromisso, de alguma forma. E quando desencarnar, né, vai ser avaliado o que é que você fez. Vamos lá ver aqui, fazer sua ficha durante toda essa existência, como é que você fez. Claro que dificilmente uma pessoa chega na espiritualidade com 100% do trabalho, né? Mesmo aqueles espíritos muito grandes que nós encontramos por aí, né, que fizeram suas atividades. Tem alguns que fazem tanto que são até prorrogados, dão mais algum tempo de vida. Por exemplo, Divaldo Pereira Franco. Ele mesmo disse que já era para ter ido há muito tempo.
Mas a espiritualidade resolveu prorrogar, dar mais algum tempinho de vida para ele, já está chegando aos 100, eu acho, e está aqui, trabalhando porque ainda se faz necessário nesse momento. Então há pessoas que não vão para a espiritualidade porque muitos que estão aqui ainda dependem dele, nesse caso. E tem até um caso interessante no livro do André Luiz, que fala o caso disso daí, de uma senhora chamada Dona Albina, que era uma senhora já de uma certa idade, estava para desencarnar. E André Luiz estava ali já esperando com a espiritualidade o momento para retirar, né, desligar aquele espírito do corpo, né, cortar aqueles laços que prendiam o espírito ao corpo. Quando chega do alto um aviso, Dona Albina não vai mais desencarnar. Dona Albina vai passar mais alguns anos aqui na aqui reencarnada. E André Luiz olhou para Jerônimo, que era o mentor responsável por aquele momento, disse assim, o que foi que teve? Aí ele falou o seguinte, olha, ela vai permanecer mais, tem algum motivo, mas principalmente esse pedido foi feito por uma pessoa que fez uma prece pedindo a espiritualidade para que ela ficasse mais tempo por causa dela. E aí André Luiz ficou curioso, perguntou, meu Deus, quem é essa pessoa que tem uma prece tão poderosa que pode até prorrogar a vida de uma pessoa? E aí André Luiz ficou lá no quarto, os médicos chegaram, analisaram aquela senhora e disseram que ela estaria de alta daqui a no outro dia. E aí, né, uma coisa incrível, eles não sabiam como explicar, mas que os exames dela não tudo normal. Sei que no dia seguinte começaram a chegar as filhas e André Luiz olha para as filhas daquela senhora e pergunta, meu amigo, foi pela prece de uma dessas filhas que essa senhora não vai desencarnar? Não, as filhas a amam demais, mas ela já fez seu papel como mãe, não foi pelas preces das filhas. Depois chegam as alunas, essa senhora era professora, era muito querida, chegam vários alunos, aí o André Luiz pergunta para o mentor Jerônimo, foi pela prece de uma dessas alunas que essa senhora não vai desencarnar? Não, ela fez seu papel como professora, não foi pela prece dos alunos. Eu sei que chegou alguns amigos, André Luiz, foi pelas preces do amigo, não sei o quê. De repente entra o marido no quarto da mulher. Né? Eu não sei porquê, mas André Luiz nem perguntou nada, né? Se foi pela prece do marido. Mas aí continuou calado. Eu sei que depois entra uma criancinha de 8 anos, né? João. Vovó, e corre e abraça aquela senhora, pula na cama, abraça e beija. E aí o Jerônimo olha para André Luiz, está vendo essa criancinha aí? Foi pela prece dessa criança que essa senhora não desencarnou. E aí, mas por quê? Porque essa criança ainda precisa muito de alguns ensinamentos dessa senhora, de alguns exemplos, precisa do afeto, precisa de coisas que só ela pode dar. Por isso que a vida dela vai ser mais prorrogada por causa dele, porque ele precisa ainda dessa senhora. E aí ela viveu mais alguns anos. E nós vemos então que há pessoas que, mesmo tendo sua missão bem cumprida, mas pela vontade de ajudar outros, podem permanecer aqui mais tempo. Ao contrário daqueles que tinham todo o material, tinham todo o tempo, não souberam aproveitar. Porque todos nós, olha, nós recebemos nessa existência dádivas maravilhosas. A primeira dádiva que nós recebemos nessa existência e que a gente não dá conta, que é a principal de todas, claro que nossa vida é a fundamental, mas é o tempo. O tempo é uma dádiva, é um presente de Deus muito grande. E a gente não sabe aproveitar o tempo. E quando o tempo que tem, em vez de... É melhor a gente ficar até calado do que procurar desgastar esse tempo procurando fazer o mal ao outro, falando mal do outro, não estudando. No dia que a gente não está aprendendo, a gente está estacionando na nossa evolução. No dia que a gente não estiver procurando, pensando, se não nem fazendo mal, mas fazendo bem, se a gente não estiver pensando em fazer o bem, a gente está atrasando esse amor que quer eclodir, que quer sair, quer se exteriorizar. Então, qualquer atraso, qualquer parada de alguma coisa, a gente está, de certa forma, atrapalhando nossa próxima existência, atrapalhando nossa vida espiritual. Então, sempre aquela vontade de querer aprender, nunca é tarde de querer aprender. A gente nunca sabe, não é? Eu fico imaginando as pessoas, tem gente que termina os cursos, mas continua estudando, faz curso com 70, 80 anos. A pessoa pergunta assim, meu irmão, mas você vai fazer um curso de Direito com 80 anos. Né? Você não vai mais nem trabalhar para isso. Aí a pessoa responde, não, estou pensando em trabalhar não, estou pensando em aprender. Né? Já acreditando que mesmo não usando nessa, mas aqui não vai se perder para outra existência. Então nada se perde. É por isso que a gente tem que ter cuidado com essa ideia aqui, quando a gente fala aquela frase, lê o Pai Nosso, assim na terra como no céu. A gente fala isso nem nota. Né? Você vê, assim na terra como no céu. Então tudo como a gente vive aqui, tudo que a gente pretende, tudo que a gente faz, vai ser como no céu, vai ser como a gente vai ser visto na espiritualidade, como a gente vai chegar lá. Tem aquela passagem linda do Lázaro lá no Evangelho. Jesus ele fala o seguinte, lá que estava Lázaro
né, o mendigo lá, pedindo lá e ajuda na frente da porta, depois Lázaro morre e pede para que aquele mendigo vá ajudar as pessoas, os seus filhos, seu marido, porque ele não soube fazer o bem. Diz, olha, eles vão ter, ele tem lá os profetas, tem outras pessoas. Então nós temos, não precisamos chamar um espírito aqui, levar a fazer com que as pessoas se tornem espíritas para poder melhorar. Porque nós temos várias maneiras, hoje nós sabemos que há livros interessantes, palestrantes interessantes, tem a arte que nos ajuda a melhorar nessa vida. Eu fico até imaginando quando a gente fala nessa questão das aptidões também, a gente fala do trabalho. Se hoje eu não fui um grande pianista, como eu gostaria de ser, se eu não fui um grande dançarino, cantor, não quer dizer que eu não vá fazer isso em outra existência. A gente vai passar um tempo de aprendizado na espiritualidade que é intenso e muito mais dinâmico e mais rápido. Aí a gente, é por isso que nascem crianças prodígios. Como é que uma criança com 5 anos toca piano de uma forma maravilhosa? Onde é que veio isso? Claro que não foi fruto só de uma existência aqui, né? Veio de outras existências e também de um grande estudo na espiritualidade que ela permaneceu lá também aprendendo. Que foi uma coisa que a gente tem que saber aproveitar. E aí outra coisa que a gente tem que lembrar para encerrarmos aqui essa nossa conversa, esse nosso diálogo, como nós sabemos, todo dia a gente tem esse contato com a espiritualidade, quando a gente dorme, quando a gente... Muitas pessoas não sonham, dizem que não sonham, mas não lembram. Mas todo dia nós temos esse contato. Querendo ou não, a gente tem esse contato, que se não fosse assim, não valeria esses momentos, esses 8 horas que a gente passa, 6 ou 4, muita gente dorme até menos desse momento. Então, todo dia ao dormirmos, né, eu tenho esse hábito que a gente todo dia faz a prece e a gente costuma pedir aqui em família, a gente faz o evangelho, uma forma, né, mais rápida a gente costuma fazer, e a gente pede, né, para ser conduzido pelos bons amigos, pelos nossos guias espirituais da espiritualidade, a locais onde a gente pode ser tratado, que muita gente é tratado nesse momento. Há pessoas que nesse momento acontecem coisas interessantes, né? Às vezes a família toda pega Covid, a pessoa não pegou, ou as pessoas pegam, não tem sintoma. Tem muito mais coisa espiritual envolvida nisso do que somente coisas materiais. A gente vai compreender isso só muito tempo depois. Não é só questão de facilmente pegar a pessoas que são imunes já, pessoas que, enfim, nós temos toda uma coisa que não dá para explicar somente agora numa palavra, mas estamos longe de entender todo esse processo que a espiritualidade está desenvolvendo nesse momento. E aí a gente pede para ser levado a locais onde possamos ser tratados, a locais onde possamos aprender, a locais onde podamos ser úteis de alguma forma, ajudando a milhões de pessoas que estão desencarnando todos os dias no planeta. Porque por enquanto só se fala na Covid, claro que é grande, mas há pessoas que desencarnam, né? Eu tenho um amigo, filha de um amigo, ela é minha espírita, ela é presidente de uma casa espírita, aqui de Teresina, e ela me falava que o filho dela passou 4 meses deitado no hospital, que ele teve um AVC, o rapaz tem 33 anos, 4 meses deitado, e constante, e piora, vai, piora, e aí ela me disse uma coisa interessante, Ribamar. Às vezes quando eu chegava no quarto lá do meu filho, fazendo o plantão já de noite, disse, mamãe, quem são essas pessoas que a senhora trouxe? Ele meio sondado, mas ele via pessoas. Mas que pessoas, meu filho? Não, mas tem as pessoas com você. Aí depois de um tempo ele acordava, mamãe, tem esse pessoal que estão mexendo na minha cabeça. O que é, né? Mexendo na minha cabeça, não sei o que e tal. Os espíritos trabalhando para a recuperação daquele rapaz. E semana passada ela me mandou uma mensagem muito feliz porque conseguiu um home care, né? um tratamento na sua casa. Os profissionais de saúde vão lá ajudar a recuperação do seu filho. Mas ele teve todo o trabalho espiritual, foi assistido na espiritualidade por isso tudo. Então, todas essas pessoas são assistidas. Eu estava até imaginando, no caso daquele ator, né, eu gosto muito também do Paulo Gustavo, uma coisa que eu estava dizendo para minha esposa. Todo mundo, o Brasil todo orando para ele, e tem uma prática muito comum no movimento, que a gente sabe na espiritualidade, chamado a melhora da morte. Porque acontece o seguinte, quando a pessoa está desencarnando, a prece revitaliza aquele corpo e às vezes atrapalha, aquela pessoa já teria que desencarnar, mas atrapalha, né, aquele processo desencarnou. Isso aconteceu com a Irmã Dulce. Irmã Dulce foi desencarnada, mas passou mais de mês para desligar do corpo, porque o pessoal, o Brasil todo mandando prece, e aquela energia tinha que ser tirada para poder ela desencarnar, e o pessoal mandando todo o tempo. E aí depois ela teve uma melhora da morte, e poucos dias antes do Paulo Gustavo desencarnar, teve aquela melhora. Chegou a mexer, o pessoal, olha, ele mexeu a mão. Era justamente para esse momento tirar um pouco o foco das pessoas, da energia que mandasse para ele, para que ele pudesse desencarnar mais calmamente.
E aí isso aconteceu. Pouco dia depois ele desencarnou. Então ele disse para a esposa, essa melhora bem aí é a melhora da morte. Ele já está em um processo já desencarnou e desencarnou. Então há esses processos que a gente está longe de conhecer. Mas estudando, se aprofundando na doutrina espírita, vamos saber muito mais sobre isso. Bom, meus amigos, é muito empolgante esse assunto, falar da espiritualidade, mas não se preocupe. Cada um que está aqui hoje vai ter essa oportunidade de conhecer presencialmente essa realidade um dia. Não quero que seja agora, mas todos nós vamos passar a reconhecer essa realidade e cada um vai viver a sua realidade espiritual. Vamos fazer aqui agora a nossa prece de encerramento. Agradecer os bons espíritos, os trabalhadores, os espíritos que orientam os trabalhos nessa casa espírita, para que possam sempre manter unido todos, que possamos retornar com mais vontade de trabalhar, porque também isso é um teste para a fé. Aqueles que tinham sua fé ainda enfraquecida, esses podem até perder de uma vez. Aqueles que tinham sua fé fortalecida voltarão ainda mais fortalecidas. Então é uma forma de certa forma, reciclar um pouco quem quer realmente continuar à frente de um trabalho com o Cristo. Então vamos fazer nossa prece aqui de encerramento. Obrigado, divino e bondoso Mestre Jesus. Obrigado pela oportunidade que possamos, ao desencarnar, ser recepcionado pelos amigos, pelos parentes, pelos entes queridos que nos antecederam e que possamos também ter cumprido mais do que realmente a gente poderia ter feito. A gente pode fazer sempre aquela reflexão de que todos nós estamos fazendo o máximo para melhorarmos a nós mesmos, as pessoas que estão em nossa volta e assim o nosso planeta. Nos ampara hoje e sempre, graças a Deus. Bom, meus queridos amigos, então com essas palavras nós encerramos. Obrigado aí pela participação de todos e até um breve encontro aqui. Continue ligado aqui nas palestras desse Centro Espírita, que é um local de paz e oração. Até breve.